Olá! Então vamos para o nosso dia 16 do nosso treinamento. Já passamos da metade e faltam só 5 dias. E hoje vamos falar então sobre a gratidão. Essa palavra, né, o obrigado, que a gente conhece há muito tempo, que a gente aprendeu quando era pequeno. E a gente era obrigada a usar, né? Quando as pessoas nos davam alguma coisa, quando as pessoas elogiavam. Então, a gente aprendeu a usar muito essa palavra, o obrigado. E conforme dizem, ela faz parte, né, do nosso vocabulário no geral, né? Mundial. Porque nos torna poliglotas, porque é a primeira palavra que a gente aprende em outra língua, né? Então, até uma curiosidade, procurem em outras línguas, né? Como que é obrigado, gratidão. E porque é a palavra universal que a gente usa em qualquer lugar que a gente for, né? Sempre para agradecer alguma coisa boa que a pessoa fez pela gente. E também a gratidão tem se usado muito, né? Ser grato, que a gratidão torna as pessoas mais felizes, mais leves, mais dispostas a contribuir, né, com os outros. E realmente, porque normalmente a gente não valoriza as pequenas coisas, as coisas básicas do dia a dia. A gente só passa a valorizar quando a gente perde ou quando a gente fica sem por um tempo, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Aqui em casa, de vez em quando falta água. Então, o meu chuveiro é o mais forte, é o que sai mais água. E um dia eu fui tomar banho, e daí, assim, ainda tinha água, mas ela tava fraquinha. Então, mesmo assim, eu fui tomar banho, só que eu tenho muito cabelo, então para lavar essa cabeleira tem que ser bastante água mesmo. Gente do céu, que sofrimento tomar banho. Só que depois que eu entrei, eu disse, agora eu não vou sair, eu vou tomar banho aqui. Podia ter ido no chuveiro das gurias, sai um pouco menos, mas daí eu disse, já que eu entrei, já me molhei, vou continuar aqui. Gente do céu, que nervoso aquela água, porque ela tava quase acabando e eu tentando tomar banho. Então, assim, depois eu disse, meu Deus, gratidão pela água que sai, né, pelo chuveiro quando tem. Então, assim, ó, a gente valoriza quando a gente sente falta. Porque senão é tão automático, a gente já tá tão acostumado com aquilo ali que a gente não se lembra de agradecer, né? Então, assim, são coisas simples. Só que também eu digo, são coisas simples hoje, que a gente já atingiu um patamar, que a gente busca se desenvolver, que a gente trabalha, né, para crescer, para ter coisas melhores, para ter um determinado conforto. Porque há um tempo atrás, eu me lembro quando eu era pequena, que a gente veio embora aqui para Canela, era muito frio, a gente morava numa casa ali num bairro, e assim, a gente não tinha estufa, a gente não tinha fogão a lenha, e minha mãe esquentava o banheiro pra gente tomar banho com aquelas latinha de óleo, né, que era aquela comprida, ela cortava, colocava álcool e botava fogo ali para esquentar o banheiro. Então, assim, como a gente evolui, graças a Deus, né? Como a gente vai adquirindo condições melhores. Só que a gente raramente a gente para pensar sobre isso. Então a gente tá tão no automático que para nós é tranquilo aquilo ali. Ah, hoje eu tenho uma lareira, hoje eu tenho um aquecedor, hoje eu tenho, né? Hoje eu tenho uma cama boa. Mas quantas vezes eu dormi no chão, no colchão no chão? Quantas vezes para ir para a escola eu tinha um par de tênis, dia de chuva, botava umas sacolinhas nos pés para não molhar, porque chegava na escola com os tênis molhados e não tinha outro para trocar. Então, assim, a gente só passa a agradecer quando a gente para realmente para estar presente e lembrar de tudo isso que a gente já passou, desses degraus que a gente já subiu, dessa evolução que a gente já sofreu, né? Então, assim, começa a refletir aí, esteja no presente e traz na tua lembrança, assim, tudo que tu já evoluiu desde que tu era pequena até os dias de hoje. Então, assim, a gente tem muito a agradecer, muito mesmo. Outra coisa que me veio à cabeça hoje, o nosso portão é aqueles automáticos, né? Tu abre, só que ele é de correr, né? Então tem os trilhos.
Só que a gente já tinha chamado umas 5 pessoas aqui para consertar. Então, quando ele chegava no final, ele batia. Eu dizia que ele tinha ataque epilético. Ele batia e saía dos trilhos. Então, o que acontecia? Toda vez que a gente chegava, né? Toda vez que chegava ou saía, na hora de fechar, tu tinha que ficar esperando ele, olhando. E quando ele chegava no finalzinho, tu apertava para ele não chegar até o final e não ter o ataque epilético. Então, a gente já se acostumou com aquilo ali. Daí, há poucos dias, a gente chamou uma outra pessoa que nos indicaram. Não, vamos chamar, vai que a pessoa arruma. Gente do céu, a pessoa arrumou. Então, hoje, assim, a gente tá tão acostumado, a gente já tava desacostumado com isso, né? Hoje eu paro ali e fico esperando o portão, as gurias, mãe, não precisa mais esperar para ele fechar. Ele fecha sozinho. Gente, eu já agradeci tanto. Eu agradeci tanto o rapaz que arrumou. Eu te mostro, tu não tem noção quantas pessoas vieram aqui e não consertavam, tipo assim, consertavam, funcionava uma vez, depois a mesma coisa acontecia. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai valorizando, né? A gente se acostuma, porém, quando a gente para pensar, de, nossa, que liberdade agora de poder sair, só dar o comando ali pro portão e deixar ele fechando, não precisar ficar ali esperando ele fechar. Então, assim, são pequenas coisas que a gente, no nosso dia a dia, que acontece e a gente não valoriza. E daí quando, né, a gente passa por uma situação diferente é que a gente passa a valorizar. Então, assim, quando eu digo que o choque de realidade é quando a gente vai num hospital, nessas cidades grandes, quando a gente precisa ir nas cidades grandes, que a gente vê as pessoas dormindo na rua, que a gente vê as dificuldades que as pessoas passam nesses hospitais. Quando eu fui dormir com minha mãe no hospital, quando eu fiquei um tempo com meu pai em Caxias no hospital, eram 5 homens no quarto e só eu de mulher ali, acompanhante do meu pai, tomando banho num chuveiro ali num hospital público. Então, assim, a gente só passa a valorizar as coisas quando a gente realmente vê que a gente precisa de vez em quando, graças a Deus, passamos por aquele período, ele tá bem, foi para casa, tudo, mas assim, e essas pessoas, né, que não tem outra alternativa, que as condições que são inferiores à que a gente tem hoje, né? Claro que eu digo, ninguém ganhou nada de mão beijada, a gente trabalhou, eu tenho certeza que todos que estão aqui trabalham, se puxam e estão sempre tentando melhorar, então é a nossa evolução, então agradecer e não se sentir culpada por ter essas pessoas que passam por essas dificuldades, porque cada um tem o seu destino, cada um tem o seu fardo, como a gente diz, e ele é do tamanho de acordo com o que cada um pode carregar. Então, não tô falando nesse sentido de sentir culpa ou não. É no sentido mesmo da gente valorizar aquilo que a gente tem hoje, né? E vou falar aqui então, vou contar aqui uma historinha. E antes, a respeito disso, quanto a gente é grato, né? Além de trazer mais felicidade, a gente se sentir mais leve, a gente se sentir em condições de ajudar as pessoas, isso é muito bom, nos traz uma satisfação muito boa, né? Então, assim, agradecer. Então, quando dizem assim, tem pensamento positivo, sonha com aquilo que tu quer, mas assim, ó, quando a gente é grato, quando ali, no caso do chuveiro, que eu falei, gratidão por essa água quentinha, essa água em abundante, né, que tem pelo chuveiro, aquela sensação do agradecimento é o que a gente tem que ter quando a gente tem uma meta, quando a gente quer alguma coisa nova. Então, diz que a gente tem que mentalizar aquilo que a gente quer e ter essa sensação, esse sentimento no nosso coração de gratidão, agradecer como se eu já tivesse. Então, não adianta só o pensamento positivo, é o sentimento que faz com que a gente atraia as coisas que a gente quer. Então, tu imagina, tu sente como se tu já tivesse e agradece como se tu já tivesse. E daí as coisas chegam até a gente. Então, é o sentimento que é 5 vezes mais potente do que o nosso pensamento. Então, não adianta só o pensamento positivo, é o pensamento mais o nosso sentimento no nosso coração. Eu vou ler agora uma historinha aqui para vocês fazerem a relação e ver como é que anda aí o estado de gratidão de vocês. Se a gratidão é pelas coisas, como que eu vou dizer? Bom, eu vou ler a historinha e vocês vão ver. Um agricultor tinha um filho. Ambos utilizavam um cavalo para a árdua lavoura nos campos. Um belo dia,
O cavalo, cujo estábulo ficou aberto, fugiu para as montanhas ao redor. Os habitantes do vilarejo, então, foram lá se apiedar do velho homem. Que azar! E agora? O que você vai fazer sem o seu cavalo? Aí o homem respondeu: sorte ou azar, quem sabe? Respondeu o agricultor. Poucos dias mais tarde, o cavalo voltou, seguido de algumas éguas selvagens, os quais os dois homens conseguiram colocar dentro do estábulo. Os habitantes do vilarejo, invejosos, foram lá cumprimentar o velho homem. Que sorte! Agora você tem vários cavalos para ajudar na lavoura. Estamos com inveja. Sorte ou azar, quem sabe? Respondeu simplesmente o agricultor. Então, assim, muitas vezes acontece alguma coisa pra gente e a gente fica com aquela sensação de pena, de dó, de raiva, fica revoltado, mas assim, às vezes as coisas acontecem pro nosso bem, né? É um livramento, como dizem, né? Então, assim, como que tá a nossa cabeça? Se ela tá preparada para encarar as coisas ruins como coisas que vêm para nos ajudar, para nos ensinar. Outro exemplo que me veio aqui, esse do cavalo, é assim, ó, quando uma pessoa, vamos dar um exemplo, quando pega fogo na casa de uma pessoa, geralmente a pessoa ergue aquela casa muito melhor do que ela era, né? Então, assim, até que ponto às vezes a gente precisa de um chacoalhão, a gente precisa de uma tempestade na nossa vida para a gente ver que a gente é capaz de ressurgir das cinzas, né? Só que a gente não precisa esperar isso, a gente pode decidir mudar, fazer diferente sem que alguma coisa assim aconteça. Então, a gente se acostuma a estar ali no quentinho, que nem a gente diz, na nossa zona de conforto. Então, eu fico ali, tá ruim, mas tá bom, mas eu continuo ali. E daqui a pouco acontece alguma burdoada da vida que faz a gente, né, na marra, se sacudir, dar uma volta por cima e erguer a cabeça e continuar. Então, até que ponto que a gente olha o lado bom e o lado ruim disso, né? Até que ponto a gente aproveita as oportunidades ou não. Então, sobre a gratidão, então a tarefa, então eu vou deixar aqui para vocês fazerem aquilo que vocês acharem que tá dentro daquilo, da rotina de vocês, tá? Então aqui, nesses 16 dias, a gente foi dando algumas tarefas, algumas atividades para incluir no dia a dia. Então, vocês vão ver aquilo que vai caber dentro daquilo que tu acredita. Então, assim, pode fazer o chá da gratidão, fazer um chazinho de camomila antes de dormir, pegar teu caderninho e escrever pelo que tu foi grata naquele dia. Começa com 3 coisas, depois vai aumentando e tu vai ver que cada dia a gente tem mais coisas para agradecer, porque daí a gente vai prestando atenção nas pequenas coisas. Às vezes, um acontecimento no dia a dia, alguma coisa que acontece próximo a gente se dá conta que a gente tem que agradecer até pelo, sei lá, pelo sorriso que uma pessoa dá pra gente, pelas mãos perfeitas que a gente tem, pelos pés. Então, assim, vocês que vão ver, tá? O chá da gratidão pode fazer com um caderninho, o caderno da gratidão também, tem um caderninho todos os dias e fazer ali a gratidão. E tem o pote da gratidão também para quem tem criança, para quem tem assim família um pouco maior e quiser fazer o pote da gratidão, faz cada um fazer, escreve 3 coisas em papeizinhos, né? E coloca dentro do pote da gratidão. E daí um exemplo, todo domingo vocês vão abrir e ler pelo que foram gratos naquela semana, tira aqueles e começa de novo. Então esse pote da gratidão também é bem interessante, porque daí envolve todo mundo da família, né? Então, é isso. Depois eu vou deixar ali nos stories, então, algumas coisas sobre gratidão. Então, a aula de hoje era essa. Até amanhã, então.